Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai dar um tira-teima em quais fundos imobiliários são melhor, os fundos de tijolo ou os fundos de papel. Meu nome é Felipe, sou analista CNPI, investidor profissional, invisto há mais de 10 anos em fundos imobiliários, tenho a Top Research, que é uma carteira de investimentos aí, a gente faz recomendações de carteiras, a gente ensina vocês a investir, a gente está com o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá para o tira-teima. O que são melhor? Fundos de investimento imobiliário de papel ou fundos de investimento imobiliário de tijolo? Papel versus tijolo. Fundo de tijolo, o que é o fundo de tijolo? É uma partezinha que você vai ter de diversos imóveis que aquele fundo tem, tá? Então, o fundo que possui e administra imóveis físicos diretamente. Quando a gente fala fundo de tijolo, é porque a gente quer colocar uma materialidade naquele investimento. A gente quer mostrar que ele é feito realmente de tijolo. Ele é algo físico. Um fundo de papel, ele é uma dívida ou várias dívidas que o fundo imobiliário então pega, junta diversas dívidas dentro de um fundo imobiliário de papel e distribui os rendimentos de acordo com a dívida. Enquanto o fundo de tijolo ele vai distribuir os rendimentos de acordo com os aluguéis que são pagos, ok? Então, no fundo de tijolo, a gente tem como exemplos lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, agências bancárias. A renda vem de aluguéis dos inquilinos. Em alguns casos também ela vem dos rendimentos dos inquilinos. Nos casos, por exemplo, de shoppings, em que a gente tem, dependendo no final do ano ali, geralmente o fundo imobiliário ele ganha uma porcentagem do que os shoppings ganham. A gente tem, então, ganha através do aluguel mais a valorização do imóvel. O aluguel, geralmente, ele é corrigido pelo IPCA ou pelo IGPM, tá? E a gente tem a valorização do imóvel que vai refletir no preço, ou no preço patrimonial do fundo imobiliário, tá? Então, a tendência é que a cota suba o preço também. A gente tem alguns exemplos, HGLG, XPML, VISC, tá? E os de papel, o que eles são? Eles investem, então, em dívidas ou em títulos de crédito imobiliários, CRIs, LCIs e debêntures, tá? Emprestando dinheiro para o setor imobiliário. Por que ele é um fundo imobiliário? Porque ele investe apenas no setor imobiliário, tá? Por lei é isso. E a renda, então, vem dos juros dos créditos que são emprestados. Então, dos juros que o devedor está pagando, tá bom? Então, os juros que a gente tem, os juros, que geralmente pode ser uma taxa fixa, uma taxa prefixada, ou uma taxa variável, como CDI e IPCA, mais uma taxa fixa, tá bom? Por exemplo, a gente tem o KNCRI, IRDM11 e RBRY, tá bom? De onde vem o dinheiro? Então, do tijolo vem do inquilino, passa para o fundo e o fundo passa a distribuir para o cotista. São investimentos livres de imposto de renda. No papel, a incorporadora emite o título, o fundo compra o título, recebe os juros e o cotista então recebe o rendimento também isento do imposto de renda. Quem sofre mais com a Selic? Se a gente tiver aqui uma variação na Selic, o fundo de papel ele ganha com juros altos, tá? Só um parênteses, ele ganha com juros altos porque a tendência é aumentar o rendimento. Entretanto, aumenta o risco de crédito, ou seja, o risco dos devedores não pagarem a dívida, tá bom? Então, a maioria indexada ao CDI, né? A Selic que a gente tinha até um tempo atrás de 15%, os rendimentos são muito elevados, tá? E o tijolo sofre com o aumento da Selic, por quê? Porque você está arrefecendo a economia. Então, você tem empresas fechando porque não conseguem pagar suas dívidas, você tem empresas parando de investir porque não conseguem, enfim, o dinheiro é caro, tá? Então, as cotas geralmente caem, tá? O próprio custo, né, ou o valor patrimonial em geral tende a não crescer, talvez não a cair, mas não crescer, tá bom? Os riscos escondidos, né? Então a gente tem no de tijolo a vacância, porque a gente está falando de imóvel fixo. Se o seu inquilino saiu, você tem um tempo até achar outro ou ficar vago durante muito tempo, tá? Você não vai receber a parte do rendimento relativo àquilo. A inadimplência, né? Um inquilino que está quebrando, alguém que não consegue pagar, não pagar o mensal ali do fundo, tá? E a liquidez do ativo, né? Então, para você vender, comprar um imóvel é sempre uma dificuldade, tá? E a marcação ao mercado, né? As cotas oscilam de acordo com a compra e venda na Bovespa, tá? Os riscos de papel, então tem o risco de crédito, da mesma forma o devedor não conseguir pagar suas dívidas, nem conseguir pagar amortização, enfim. Risco de pré-pagamento, né? Se o investidor, então, ou desculpa, se a pessoa que está devendo, né? Se a imobiliária, se a incorporadora, enfim, que está devendo, ela
decidir fazer um pré-pagamento, tá? Para arcar, a depender do que vale a pena para ela. É menos tangível, então você tem que fazer um estudo maior dos seus, das pessoas com quem você está emprestando dinheiro, vale a pena ser muito diversificado nesse caso. E é sensível a quedas de juros. Então, se a queda de juros caiu, é batata, praticamente vai cair com certeza o seu rendimento, tá bom? Então, placar completo, volatilidade da cota alta no tijolo, mais baixa no papel, sensibilidade a Selic, ambos é totalmente dependente, né, digamos assim. Com a Selic caindo, os fundos de tijolo tendem a valorizar muito mais, com a Selic subindo, os títulos de papel tendem a valorizar mais, desde que não comece a impor um risco muito grande para as incorporadoras a qual você está devendo dinheiro. Previsibilidade de renda aqui no tijolo ela é média, no de papel ela é alta, tá bom? É isso, claro, que vai depender por causa do inquilino, enfim, do papel, você está atrelado a mais alguns índices, tal, pode ser considerado ok, melhor assim essa previsibilidade. Aqui a gente tem o potencial de valorização da cota alto, tá? Alto aqui em um intervalo de tempo grande, enquanto aqui médio baixo e na verdade assim a cota pode ser normalmente se desvaloriza, porque você vai estar amortizando a dívida, tá bom? Complexidade na análise média para tijolo, tá? Tem alguns casos, claro, que é muito complexo, mas em geral a gente coloca média. Para papel ela é alta, tá? A gente tem que analisar crédito, a gente tem que analisar a pulverização de dívidas dentro de um fundo imobiliário e a proteção contra a inflação no caso do tijolo ela é indireta, né? Porque os imóveis tendem a corrigir o rendimento de acordo com a inflação, o GPM, ou seja lá qual for o índice. E tem sempre também a parte de negociação de dívidas com o credor ou de dívidas de rendimento mensal ali com o credor. Enquanto no papel é direto. Tá? Subiu o índice, sobe o rendimento, o baixo rendimento, tá bom? Liquidez em bolsa, de maneira geral, são boas, tá? Claro que a gente tem FIIs aí que são muito ilíquidos, que a gente não recomenda. E isenção do imposto de renda nos dois casos é sim. Vale a pena você ter uma certa quantidade de tijolo do papel. Aqui a gente tem a nossa recomendação, acesse ali o link na descrição. A gente tem uma carteira bastante balanceada, tá? Até porque a gente tem isenção do imposto de renda na hora de pagar o rendimento, tá? Mas o fundo de papel ele amortiza, então a tendência da cota é cair, a tendência do fundo de tijolo, a cota é subir. Então, até na hora de você vender a sua cota lá no futuro, enfim, você consegue abater imposto de renda de um que caiu a cota para um que aumentou a cota, tá bom? Então, siga-nos para mais e vamos lá. Acesse a nossa carteira de fundos imobiliários que estão assim com desconto sensacional, tá bom? Obrigado e vamos até o próximo vídeo.